noite ou boa tarde ainda, né, para todos nós. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Eu devo dizer que eu, com muita responsabilidade, eu já sou a terceira geração de espíritas na família. E eu conto sempre esse caso, porque eu acho que ele é muito emblemático nesse momento em que nós estamos assim, né, numa louvação de direitos, esquecendo que todo direito traz consigo um dever a ser cumprido, que o meu avô, pai da minha mãe, que era assim um defensor extremo do direito, depois de passar por um problema muito sério em família, e foi socorrido por um companheiro de profissão que era espírita, e nesse socorro ele viu um resultado patente, que era um processo obsessivo. Então, eu estou aqui por conta desse processo. E depois de um tempo, ele foi perguntar ao amigo o que era aquilo que tinha sido feito, que os médicos já tinham visto, que outros tinham buscado encontrar uma resposta, e o jovem não melhorava. E o companheiro então disse: olha, eu não vou te responder. Leia isso aqui. E deu o Livro dos Espíritos. E ele costumava dizer que ele passou a noite acordado, lendo o Livro dos Espíritos. E estudou o resto da encarnação. Porque todo dia ele abria o Livro dos Espíritos para ler. E como eu disse, ele era um democrata. Então, depois de uns dias, encantado com aqueles conhecimentos, com aquele mundo que se abriu, a minha mãe, que é a mais velha, que está com 99 anos, portanto, vocês vão ter que aturar a gente muito tempo, que a genética facilita, falou que estavam todos se arrumando, porque ela cantava no coro da igreja, a minha avó ajudava, e eles estavam lá, aquele burburinho da família, ele abriu a porta e falou assim: vocês estão se arrumando para quê? E a minha avó respondeu: para ir à missa. Não, de hoje em diante, todo mundo é espírita aqui. E acabou. Então, é viva a democracia, né? Por isso que a gente está aqui nessa tarefa, nessa responsabilidade. E eu sempre fui apaixonada pela filosofia espírita, pela parte filosófica e religiosa da doutrina espírita. Eu passei por evangelização infantil, eu passei por mocidade. O meu avô fundou a primeira mocidade espírita do Estado do Espírito Santo. E eu sempre fui apaixonada por isso. Mas um belo dia, casando, mudando, fui para Vitória, eu tive que me defrontar com a questão mediúnica. Porque no centro que a gente participava, a pessoa que dirigia teve um problema sério de saúde, não retornou, e a dirigente falou: vocês têm que assumir. Eu falei: eu? Não. Eu faço evangelização, porque nós implantamos a evangelização, eu vou à mocidade, faço palestra, faço campanha de quilo, mas mediúnica não. E aí ela foi falar com meu marido, e falou com ele: você convença ela. Então, entre perder o marido e ir para a reunião mediúnica, eu fiquei com a segunda opção. Certo, gente? E a partir daí, eu fui cada vez mais me enfronhando nesse universo infinito que é a questão da mediunidade e principalmente a questão da obsessão. A primeira coisa que eu aprendi, e já são quase 40 anos dirigindo, coordenando, estudando reuniões de desobsessão. Na minha cidade, que é Vitória hoje, tanto na federação como na casa que eu participo, que não existem dois casos iguais. Você não tem receita para tratar do processo obsessivo. Cada caso é único, cada caso é particular, cada caso tem a sua trajetória, cada caso tem a sua história, cada caso tem a sua motivação.
E pasmem, nós já passamos por atendimentos desobsessivos por amor. Que a gente sempre, quando fala em obsessão, acha que é o sentimento que move é o ruim. Não é verdade? Esse é o senso comum. Mas não. Então é isso que a gente vai refletir no pouco tempo que a gente dispõe aqui, e vamos ver se eu não brigo com a tecnologia, que eu sou do tempo do tinteiro, da caneta e do mata-borrão. Tá, gente? Que vocês nem sabem o que é isso. Mas tudo bem, vamos em frente. Tá? Kardec vai conceituar a obsessão no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre começo com Kardec, porque ele é o meu chão de fábrica, é a minha âncora, é o porto seguro. Tudo mais que veio está baseado nele, que foi o bom senso encarnado, no dizer, né, de um daqueles que foram próximos dele. Eu aprendi a admirar, a respeitar Allan Kardec, por essa herança do meu avô. Ele vai dizer no capítulo 28 que a obsessão é uma ação persistente. Então já tem uma característica aí. É algo que é contínuo. É algo que acontece muito seguidamente. Não é um fato episódico. Não é um dia que se amanheceu, sei lá, sentido ruim, mal-humorada, mal isso, mal aquilo. Não. É uma ação persistente que um espírito mau, ou seja, que não adquiriu ainda conhecimentos espirituais necessários para entender que aquilo não deva ser feito. Não é um espírito perverso, porque são coisas diferentes. Quando a gente vai no dicionário, nós vamos ver que, ainda que sejam próximos, uma coisa é ser perverso, outra coisa é ser mal. São coisas diferentes. Então, Kardec vai dizer muito acertadamente, que a obsessão é uma ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. E que essa influência, essa ação, ela apresenta caracteres muito diversos. Não é igual. É como a gente escuta os nossos amigos médicos, psicólogos da área da saúde, ainda que você tenha a mesma doença, ela se desenvolve de maneira peculiar em cada pessoa. São diferentes. Tem nuances, tem características. Então, ela tem caracteres muito diferentes, que vai desde uma simples influenciação espiritual, sem perceptíveis sinais exteriores. Aparentemente, a pessoa está muito bem, mas tem alguma coisa incomodando, tem algumas coisas que dificultam o sono ou a alimentação, tem pequenas alterações de humor que não influenciam na vida de atividade cotidiana, mas que são passíveis de serem resultantes dessa influenciação moral, que não trazem sinais perceptíveis exteriores, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, nós temos desde um pequeno ponto até todo um parágrafo, usando uma terminologia na área da educação, que é a minha praia. Todo um contexto. Então, é preciso estarmos atentos a esses sinais, desde os menores até os maiores, para que a gente possa conduzir um tratamento dentro de uma casa espírita, dentro de um ambiente espírita, apropriado à característica dessa ação persistente. Então, dentro disso aí, Kardec vai colocar uma coisa que eu acho extremamente importante, já lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é da obsessão. Ele só trata de obsessão nesse capítulo. Que os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Já atendi casos de obsessão por, entre aspas, amor. Um amor tão intenso que o espírito, falando a terminologia de Kardec, espírito desencarnado, alma encarnada, então o espírito não podia se distanciar da alma que tinha ficado. E foi um tratamento dificílimo, porque, por princípio, a gente já busca atender aquele que ostensivamente odeia. Como que nós vamos lidar, trabalhar, ter uma conversa capaz de dissuadir aquele que vê naquele amor a razão da sua existência que ele está prejudicando? Mas eu amo.
Eu estou por amor. Como que eu estou prejudicando? Então, é importante isso. Então, mas Kardec coloca. Varia segundo o caráter dos espíritos. As imperfeições morais do obsidiado, porque nós não podemos também só apontar o dedo para o obsessor. O obsidiado ele tem a sua parcela, na razão direta das suas imperfeições, dão ensejo à ação dos espíritos obsessores. Então, segundo um ditado que nenhum de nós de perto é normal, né? Não tem essa brincadeira que se fala aí, todos nós estamos sujeitos, desde que não estejamos atentos às nossas dificuldades, às nossas imperfeições morais e ainda estejamos pensando que a obsessão só vai acontecer na casa do vizinho. Então, é importante estarmos atentos a esse conceito que Kardec nos traz, para estarmos atentos não aos espíritos obsessores, mas às nossas imperfeições morais, que é a porta de entrada através da qual os espíritos que ainda desejam nos prejudicar de alguma forma vão encontrar a brecha para se aproximarem. Diante disso, nós vamos ver, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, nessa obra, que é um compêndio indispensável para qualquer pessoa que estuda a doutrina espírita, estuda os espíritos, está faltando um S ali, mas o que gera? O que pode gerar a obsessão? Quais são, elas dizem, as fontes geradoras, geratrizes desse funesto condutor do homem? Ela começa dizendo, amores exacerbados. Não posso viver sem ele. Não posso viver sem ela. É a razão da minha vida. É tudo. Aqueles amores que ultrapassam o limite do bom senso, da racionalidade. Ódios incontroláveis. E nós temos que estar atentos nesse momento. Porque há uma facilidade para a polarização. Então, temos que estar atentos à dominação absolutista. E nós atendemos um caso muito interessante há algum tempo atrás, que era um casal, e ele dizia que ele era apaixonadíssimo pela esposa, o que eu não duvido. Mas ele dizia, olha, nós vivemos em perfeita harmonia, mas quem manda sou eu. Isso ainda existe. Então, é aquela dominação absolutista. Como diz um amigo espiritual, aqui eu mando, mas esquece de acrescentar que também sou odiado. Mando de forma absoluta. O fanatismo injustificável, e nós temos presenciado isso. Seja desde o time do futebol, até o fanatismo político, até o fanatismo ideológico, até o fanatismo partidário, todos os fanatismos que te tira a razão, o bom senso, a possibilidade de racionalizar, de pensar, de refletir, ele pode ser um condutor de obsessão. Temos hoje, muito claramente, aqueles fanáticos extremistas que provocam aqueles atentados terroristas. Eles estão dentro desse quadro aqui do fanatismo justificado. Eles se justificam na fé. Nós não estamos falando, a Joana de Ângeles não está falando de algo distante de nós. É o que nós estamos vivendo todo dia. Nós ouvimos todo dia, nós vemos através dos meios de comunicação paixões devastadoras. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Aí se mata o companheiro, ou se mutila a companheira, se faz horrores. Todo dia nós estamos vendo isso. Então é um tema atualíssimo, porque todos esses motivos, que são fontes que a Joana de Ângeles coloca, estão aqui agora. Somos defrontados por eles. A avareza incontrolável. Eu não vou nem falar isso, porque espírita não é avaro. Né? As casas espíritas vivem uma facilidade financeira que a gente nem precisa estar atrás. Quem é tesoureiro da casa espírita sabe, né? A delícia que é. Isso eu pulo, vou pular. A morbidez ciumenta, quer dizer, aquele ciúme doentio. Ela está rindo, por quê? Não é? Mas é verdade. Querem uma boa receita para entenderem
como que é essa questão da avareza incontrolável, peguem a tesouraria da Casa Espírita. Ou é um conselho que eu dou para todo mundo. Peguem e vão ver como é que é, terrível. Né? A morbidez ciumenta é um outro motivo de obsessão. Abusos do direito como da força. Alguém já imaginou que eu abusar daquilo que eu acho que é meu direito pode ser uma causa, uma fonte de obsessão? Gente, está em estudos espíritas. Eu trouxe aqui resumidinho, mas para cada item desse, Joana vai colocando. Ainda mais hoje, que eu costumo dizer que nós estamos no período do direito. Eu nunca vi ninguém ir para a rua para protestar por cumprir o direito, para cumprir o seu direito. Alguém já viu? Talvez aqui em Rio de Janeiro aconteça, mas lá em Vitória só se sai, desculpa, para exigir direito, não dever. Eu nunca vi uma passeata reclamando pelos deveres. E aí, quando a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mensagens mais belas, que está assinado por Lázaro, que, aliás, é o autor das 2 mensagens preferidas minhas, ele vai dizer que o direito é consequência natural do dever cumprido. E quando eu não cumpro o meu dever, alguma coisa está errada. Então, quando eu abuso do direito, como uma força, exigindo, sem ter cumprido o meu dever, eu posso estar criando uma fonte geradora de obsessão. E eu estou colocando isso pela vivência de 40 anos em reunião mediúnica. De ouvir deles, de escutar, de conversar, de ter apelidos assim os mais estranhos possíveis, né? Que é quando eles não tem mais argumento aí, eles vêm começando a nos elogiar, mas faz parte, né? Aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, são causas de obsessão, segundo Joana de Ângeles. Ganância em relação aos bens perecíveis. Isso aqui eu pulo porque ninguém tem, né? Todo mundo é muito desprendido. Orgulho, presunção e egoísmo nas suas múltiplas facetas. E quando eu estudei, né, quando a gente estudava português, aquela reticência ali, que é aqueles 3 pontinhos, significa que tem mais coisas. Quando a gente estuda, né, a gramática portuguesa, quando a gente estudava gramática, sabia que quando tinha 3 pontinhos, quer dizer, eu não coloquei tudo, tem mais alguma coisa atrás. Então, diante desse quadro, o que que nós podemos, ainda com Joana de Ângeles, conceituar a obsessão? Como que nós podemos? Joana vai dizer que é um distúrbio espiritual de longo curso. Não há mágica no tratamento dos obsessivos. Tem que haver o empenho, tem que haver a proposta conjugada de quem vai atender, de quem está sendo atendido e do entorno do atendido. Tem que haver esta cumplicidade, porque é de longo curso, ela sempre procede dos painéis íntimos da criatura, do homem, exteriorizando-se de diversos modos. Então, não há um padrão obsessivo. Cada manifestação obsessiva deve ser analisada, particularmente, individualmente, porque somos únicos. Não existem 2 iguais. Então, isso é importantíssimo para nós que estamos na área da desobsessão, dos trabalhos obsessivos. Exteriorizando-se de diversos modos, com graves consequências em forma de distonias mentais, que são as famosas depressões, desânimos, coisas que eu tinha interesse e que depois eu não tenho mais, um pouco de alinhamento e outras coisas que a gente poderia enumerar. Distonias emocionais são alterações de humor. Uma hora eu estou soltando pétalas de rosa, da outra hora a vontade de chutar o rabo do cachorro que eu encontrar pela frente. E aí eu fico nessa... Você está rindo, né? Por quê? Você já viu isso de perto? Então, aí você fica naquele tobogã. Como é que eu vou encontrar um cidadão ou a cidadã hoje?
Será que ela vai, ai, que bom te ver, me abraça, me dá beijinho, que ótimo, eu sou a melhor das criaturas. Mentirinha, mas fala, porque na hora da euforia, fala tudo. Ou, não quero nem te ver. Não sei para que você insiste em fazer prece para mim. E outras coisas. Isso, quando nos chamam, né, véia? Quando nos chamam de enxerida, o que você tem com isso? Por que você está se metendo aqui? Aqui dentro eu não posso com você, não. Mas sai ali da porta da casa espírita, você vai ver o que vai te acontecer. Isso tudo, gente, faz parte do concerto, né, do campo, da vizinhança daqueles que estamos lidando com o processo desobsessivo. E temos que entender que uma reunião de desobsessão, ela é para aquela pessoa. É para alguém, é destinado, tem nome e endereço, nome e sobrenome. Por que eu coloco isso? Nesses 40 anos de atividade, muitas vezes, nós dizemos, a casa espírita nos chama, eu tenho reunião de desobsessão. Quando nós vamos ver, não é desobsessão, é aquela genérica, que tem aqueles vários nomes. Aquilo não é reunião de desobsessão. A desobsessão tem nome e sobrenome. Isso é importante. Por quê? São casos, às vezes, tão complexos que é preciso aquele atendimento específico, aquele atendimento direcionado, aquele atendimento focado naquela criatura encarnada e nos que estão em entornos. São histórias, muitas vezes, de muitos anos, de muitos passados, de muitas e muitas e muitas idas e vindas. E muitas vezes, nós já presenciamos isso, com inversões de papéis. Inclusive, fizemos um atendimento sugênero uma vez, que o espírito que nós julgávamos que estava obsidiando o encarnado, disse, pelo amor de Deus, conversa com ele. Ele é que está me obsidiando. Porque a grande falácia é nós não entendermos que mente a mente não importa encarnado e desencarnado. Então nós temos obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. Onde houver uma mente operando com desejo de subjugar e o outro aceita, vai haver um processo de obsessão. Vai haver uma influência obsessiva. E André Luiz é rico. E o Manuel Filomeno de Miranda agora, naquela coleção através da mediunidade do Divaldo, que começa com loucura e obsessão, e o último agora é Perturbações Espirituais, são 10 ou 12 livros, se a minha cabeça de idosa não falha, né? Eu já estou na terceira idade, gente, já posso falhar, isso me dá direito de falhar, né? Nas lembranças, ele vai mostrar todos esses ângulos da obsessão, para que a gente não fique no senso comum de que a obsessão é só do desencarnado para o encarnado. Não é. Toda vez que existe uma mente pensando e atuando sobre outra com desejo de dominar, pode se caracterizar-se continuadamente no processo obsessivo. Então, Joana de Ângeles vai dizer que é de longo curso, procede dos painéis íntimos do homem, são as nossas dificuldades, exteriorizando-se de diversos modos, não tem um padrão único, com graves consequências em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos, inclusive. Nós tivemos uma parente afastada que, por um processo obsessivo que ela se recusou a tratar, ela desenvolveu uma doença, né? Ela foi cometida de uma doença que, pela ação contínua do espírito que a obsidiava, fez com que essa doença se agravasse de modo terrível. Eu já sei que meu tempo. Então, em Sendas Luminosas, que é esse belíssimo livro, a Joana de Ângeles vai dizer que sutil e perigosa, a obsessão graça, alarmante. Eu acho que isso é importantíssimo para nós
que estamos tanto na área do atendimento obsessivo, mas principalmente quem está na área da saúde mental. Ela diz, ó, sutil e perigosa, a obsessão grassa alarmante, disfarçada de transtornos psiconeuróticos vários, particularmente a depressão e o distúrbio de pânico, avolumando-se nos tormentos sexuais em desregramento, assim como nas dependências químicas. Atormentados de todo porte, desfilaram através dos tempos, vestindo indumentárias masculinas e femininas. E hoje, em pleno século da tecnologia, irrompe a obsessão caudalosa e arrastadora. Algumas figuras que desfilaram através do tempo, portadores ou sob obsessão. Nós vamos ver no primeiro livro de Samuel, Velho Testamento. E sucedia que quando o espírito mau, é o texto bíblico, estou repetindo, sucedia que quando o espírito mau, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a arca e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Isso não é uma descrição de obsessão? Processo obsessivo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Seguindo, século IX, esse foi um dos emires mais notáveis e fabulosos, mais ricos, mais poderosos do Oriente. Ele tem um nome difícil de falar, eu leio Abderramã III, não sei se está certo. Ele foi o 8º emir de Córdoba e o primeiro a usar o título de califa. Ele cria esse título. Ele reinou por mais de 50 anos de forma triunfal. Sofreu da doença sagrada, segundo seus biógrafos, a obsessão pela ordem e pela organização. Então, o famoso toque, ó. Olha o toque aqui, ó. Que hoje é chique. Até algumas pessoas falam, não, mas eu tenho toque. O emir, ele tinha obsessão pela ordem e pela organização, chegando a conflitos domésticos dolorosíssimos. Isso está nesse livro, que é um psiquiatra, se não me engano, espanhol, que escreveu esse livro, vale a pena ler, Loucos Egrégios, em que ele pega todo esse pessoal de histórico e vai mostrando esses estados. Então, ele tinha essa obsessão pela ordem, pela organização, e antes dele falecer, ele é acometido de profunda depressão ou profunda melancolia, angústia e supremo abatimento. A dona Joana, que foi uma rainha, não vou dar a cola não, porque é história, ligada à nossa história, que é vir Portugal e Brasil, mas a Joana, que foi chamada louca, que é a Joana da família de Castelo e Alagão, ela ficou enclausulada 47 anos numa torre lá na cidade de Tordesilhas. Alguns biógrafos dizem que ela não era louca, que a internação foi uma disputa de trono, mas ao final desse tempo, ela já apresentava, segundo alguns biógrafos, sintomas muito claros do que eles chamam de desequilíbrio. Também nesse mesmo livro, que vale a pena... Outro gênio, Caravaggio, ele faleceu com 37 anos, para a gente ver que é um processo que não é invenção da doutrina espírita, século XVI e XVII, ele faleceu aos 37 anos de vida turbulenta. A violência do seu temperamento, com muitas agressões, ele fez com que ele fosse enquadrado depois, por aqueles que o estudaram, como psicopata explosivo. Ele tinha explosões violentas, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Uma outra, Mozart, talvez um dos mais famosos compositores. Quando ele estava compondo o Requiem, ele se atormentava, ele ficava num estado de tormento tão grande que ele dizia que a voz falava para ele que a música era para ele. Estava compondo a música fúnebre ele. Isso o colocava num estado de total desequilíbrio, de total tormento. E alguns estudiosos colocam aí uma presença espiritual
bastante expressiva, porque não dá tempo da gente detalhar, mas quem quiser pode procurar, e ele vai dizer, eu estou compondo o Requiem para mim, porque está me sendo dito isso. E ele ficava atormentadíssimo por isso. O Van Gogh, o maior gênio, né, inovador da pintura, as grandes obras dele, ele pintou, realizou durante crises de alienação mental. O gênio da pintura, ele tinha essas crises, ficava, entre aspas, como possesso e começava a pintar. E quando terminava, ele estava exausto e não tinha muita noção do que havia pintado, só depois que ele ia olhar, que ele ia ver. São interessantes. Então, são sintomas, são figuras que precisamos, né, lembrar. E o Dr. Bezerra de Menezes, nessa belíssima obra de uma médium fantástica, que é pouco estudado pelo movimento espírita, pelos espíritos, que é a Dona Ivone A. Pereira, que eu tenho profunda reverência por ela, né, esse belíssimo livro dela, Dr. Bezerra, através da mediunidade da Dona Ivone, ele vai nos alertar que a obsessão possui meandros e complexos, que dificilmente o homem compreenderia. Então, não é uma receita única. Cada caso é preciso ser olhado com carinho, com atenção. Então, a obsessão, talvez o Fernando Pessoa, eu adoro poesia, o Fernando Pessoa é considerado o maior poeta da língua portuguesa, né? É autor de livros belíssimos. Acho que todos nós, quando nos encontramos um pouco atormentados, um pouco desequilibrados, ou de alguma forma, né, se não nos encontramos bem, valeria a indagação que o Fernando Pessoa faz nesse poema, que eu retirei somente um verso. Para onde vai minha vida? E quem a leva? Porque faço eu sempre o que eu não queria. Que destino contínuo se passa em mim na treva. Que parte de mim que eu desconheço é que me guia. É uma excelente reflexão, porque todos nós, em algum momento, somos guiados por parte que desconhecemos, sejam nossas ou daqueles que se aproximam de nós. E aí Kardec vai nos perguntar, tá bom, a obsessão está aí, os espíritos mal nos influenciam, fazemos coisas que não queremos. Tem alguma forma de neutralizar a influência dos maus espíritos? Uma passagem de volta para um umbral, quem souber a resposta. Né? Umbral ninguém quer, né? Se fosse para o nosso lar, todo mundo já estava com o dedo levantado aí, né? Mas tudo bem. Aí, questão 469. Olha a resposta dos espíritos. Uma coisa fácil de fazer, que eu sei que todo mundo faz, eu vou falar porque faz parte do texto, do contexto. Então, os espíritos dizem, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós os maus espíritos. Então, a receita, fazer o bem, confiança em Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo, como nos disse Jesus. Portanto, Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra, Nos Bastidores da Obsessão, que é uma das tantas sobre obsessão que ele escreve, através da mediunidade querida do Divaldo, nos dá uma informação, um conselho, um roteiro. Não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo que se adquire, seja pela irrestrita confiança em Deus, que os espíritos já haviam colocado lá na questão de Kardec, e pela prática das ações de solidariedade e da fraternidade. Eu costumo colocar que solidariedade e fraternidade são uma das expressões mais bonitas do amor, que está tão banalizado, está tão dito, mas está tão pouco vivenciado. Então, homenageando uma amiga nossa, a Tassiana, que não está aqui, que é mineira de Divinópolis, eu queria encerrar com uma reflexão dos poemas mais bonitos que eu li, que eu conheço,
e que foi publicado no primeiro livro da poeta mineira chamada Adélia Prado, que ainda está entre nós. Adélia Prado, no seu primeiro livro, chamado Bagagem, que foi prefaciado nada mais, nada menos por Carlos Drummond de Andrade, né? Ela tem um poema que chama-se Ensinamento. Esse talvez seja o grande ensinamento que ela, na sua singeleza de dona de casa, como ela diz, professora primária, trouxe para nós. E ela diz assim no poema. Se eu esquecer um pedacinho, vocês me perdoem. Depois dos 70, a gente tem direito de esquecer. Né? Ela diz assim, minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é sentimento. Naquele dia de noite, meu pai fazia serão. E ela me disse, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão com café, deixou o tacho com água quente no fogo. Mas não me falou de amor. Essa palavra de luxo. Que Jesus nos abençoe.